nós vamos falar um pouquinho sobre finados, já que amanhã é feriado de finados, para que a gente também possa entender um pouquinho de onde vem, né, essa tradição do Dia dos Finados, e que a gente possa ter um olhar espírita também sobre essa questão, né? E aí a gente começa aí com esse pensamento que só se tem saudade do que é bom. E se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi por amor, né? Porque amei. Então esse Dia dos Finados, que também é conhecido como o Dia dos Mortos, ele é uma tradição que já vem há bastante tempo. É uma tradição religiosa, né? Dedicada, de orações, de homenagens, onde as pessoas vão no cemitério e fazem homenagem aos seus mortos, né? E essa palavra, ela significa exatamente que findou, né? Que acabou, findou, finados, é o fim. Então, essa palavra, ela diz que morreu, acabou. É aquele pensamento de muita gente que acha que a morte é o fim. Nós espíritas sabemos que a morte é apenas uma passagem, né? Um desencarne do corpo. Eu até coloquei uma figura aí para a gente poder mais ou menos entender a morte, o que é a morte, né? A morte é quando o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico e simplesmente passa por uma outra dimensão. Então, não é o fim, é somente uma passagem. E nós temos o nosso corpo físico, que é aquele corpo que nós vimos, que nós estamos vendo, que nós nos tocamos, nós sentimos, material. E temos também um chamado perispírito, e temos um espírito, que é a nossa alma. Então, esse perispírito, que é um corpo menos denso do que o nosso, mas ainda um corpo denso, ele se desprende. Se a gente for imaginar uma laranja, por exemplo, com a sua casca, né? Os seus miolinhos ali, e aquela outra parte branca protegendo, então aquele espírito seria essa parte. E a nossa alma, ela acompanha o nosso perispírito, porque o nosso perispírito é um corpo exatamente igual ao nosso corpo físico, idêntico. É fácil imaginar isso quando a gente sonha, quando estamos em sonho. Quando nós estamos num lugar, nós estamos naquele lugar sonhando e a gente às vezes até sabe que a gente está sonhando. A gente, no sonho mesmo a gente pensa, mas eu estou sonhando, eu estou aqui no sonho. Mas a gente sente, não acha nada estranho a gente estar lá, né? É tudo bem natural. Então a morte é um processo muito parecido com quando a gente está sonhando. O nosso perispírito, né? Nosso espírito sai do nosso corpo físico. E o nosso corpo físico é que realmente morre. Mas nós temos a eternidade da nossa alma. Aqui é só uma imagem do filme Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, por André Luiz. Quem não assistiu, aconselho que assista, é bem interessante, né? Mas acho que a maioria já deve ter assistido, porque é um filme muito famoso. Ele mostra mais ou menos na ideia, na transmissão de André Luiz, o que seria, por exemplo, uma outra dimensão, que seria uma dimensão exatamente igual a que nós vivemos aqui. Diferem algumas coisas, lógico, eles estão sempre na nossa frente, muito mais evoluídos. E por que se comemora, então, o Dia dos Mortos exatamente no dia 2 de novembro? Conforme os registros históricos, essa tradição ela foi instituída pela Igreja Católica já no século X. E diz que os vivos devem interceder pelas almas que estão no purgatório, né, esperando a sua purificação. Isso é o que a Igreja Católica nos diz. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês porque se comemora e porque é esse final, e depois nós vamos dar uma visão mais geral do Espiritismo, tá? O costume ele é mais antigo do que se imagina. Desde o século II, ao que tudo indica nos registros.
Já tem indício de que cristãos que rezavam por seus falecidos visitavam os túmulos dos seus mártires pedindo pelos que já morreram. Mas a escolha do dia 2 de novembro como a data para celebrar o dia de finados, ela só foi feita mesmo a partir do século XIII. E os responsáveis pela igreja, eles escolheram essa data porque ela sucedia o dia de Todos os Santos, que foi comemorado no dia 1º de novembro. E no dia 31 de dezembro se comemora Halloween. Para nós aqui os brasileiros não é muito conhecido, mas nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, é uma tradição muito antiga também. Eles comemoram o dia das bruxas, né? Eles falam das trevas. Então, para contrapor a esse tipo de pensamento, a Igreja Católica colocou o dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro. E em contrapartida, em seguida, eles colocaram então o dia 2 de novembro como o Dia dos Mortos. Entretanto, somente foi no século X que foi oficializado pela Igreja de Roma o culto a esses mortos, com o nome de finados, que foi destinado precisamente aos espíritos que estariam no purgatório. O que é esses espíritos no purgatório? A Igreja Católica, ela nos diz que quando nós morremos, nós passamos por um período que vai purificar a nossa alma. E nenhum de nós teríamos o merecimento de chegar realmente num lugar muito elevado devido aos nossos pecados. Isso é o que a Igreja Católica nos diz. E nós, espíritas, temos a consciência de que realmente nós não temos tanto merecimento para subir aos céus, né? Para isso nós temos uma grande caminhada e a jornada é muito grande. E que para que nós podemos realmente chegar num nível de estar, num lugar bem elevado, nós vamos precisar de muitas e muitas vidas para purificar o nosso espírito e para que a gente aprenda realmente a se tornar pessoas do bem, se tornar pessoas boas. Porque ainda dentro de nós temos muitos sentimentos ruins, nós ainda somos cruéis. A maioria de nós, dependendo devido à circunstância, nós nos revelamos. Então, muitas vezes, a gente percebe que não é tão bom quanto gostaria de ser. Porque se eu ainda odeio, e se eu ainda tenho sentimentos de raiva, e se eu ainda às vezes desejo que alguém morra quando me prejudica e eu rogo pragas, então eu ainda estou muito, muito longe de realmente merecer estar num lugar muito elevado, mais próximo a Deus. Então, para isso eu vou precisar realmente viver muito, né? Viver muito para aprender, para me tornar uma pessoa boa. E Deus coloca justamente essas vidas novas para que nós possamos ter o merecimento de nos melhorar. Porque imagine se nós realmente tivéssemos uma vida apenas, e nessa vida nós tivéssemos cometido muitos erros, e nós não tivéssemos a condição de nos melhorar, de mudar isso. Seria a mesma coisa nós tendo filhos como pais e mães que temos, e nós escolher um filho nosso para ir para o inferno, porque ele errou, então ele teria que ir para o inferno eterno. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho vá para o inferno, principalmente para a vida eterna. Então todos nós queremos que os nossos filhos, mesmo que eles errem, que a gente sabe que eles não são perfeitos, mas o nosso desejo é vê-los bem. Não existe um pai e não existe uma mãe que quer ver o seu filho sofrendo. Porque quando eles sofrem, nós sofremos. E assim é Deus conosco. Então Deus nos dá essa oportunidade de nós voltarmos aqui e começar tudo de novo. Ele dá essa oportunidade para que a gente repare os nossos erros. E então, quando se comemora o Dia dos Mortos, ela vem dessa tradição tão antiga,
E por que então aqueles mausoléus, né? Que a gente sabe que não existe necessidade disso ali, não existe um corpo. Existe um corpo, apenas os restos de um corpo, mas a pessoa não. Ela não pode estar ali. E essa tradição, ela surgiu desses mausoléus com a morte do tirano Mausolo, que ele era rei de Cária, na antiga região da Ásia Menor. Foi mais ou menos em 377 a 353 a.C., quando sua esposa Artemísia, ela determinou a construção de um enorme edifício ricamente enfeitado para abrigar o corpo desse soberano. E essa construção, ou monumento funerário, ele é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, dentre as quais também nós despontam as pirâmides do Egito, né? Que até hoje elas constituem morada dos restos mortais dos faraós, porque as pirâmides do Egito elas foram construídas exatamente para abrigar o corpo dos faraós. E daí surgiu então a palavra mausoléu, para identificar os sepulcros de grandes proporções. Então a gente vê ainda ali nos cemitérios aquelas construções enormes, né? A gente vai no cemitério, muitas vezes nós vimos túmulos que são até uma sala dentro para as pessoas entrar, né? Com brinquedos, às vezes morrem crianças, eles colocam lá os seus brinquedos, tem gente que refaz o quarto da criança dentro do cemitério. É impressionante o que se vê por aí afora, quando se visita os cemitérios. E esse costume, então, ele vem dali, dessa época. Essa Artemísia, né, a esposa desse rei ali, que era um rei tirano, mas ele era um rei de uma beleza extraordinária, ela mandou construir esse mausoléu e ele ficou conhecido por ser justamente vindo do nome dele, Mausolo. E essa gravura que eu coloquei aqui é justamente, né, o túmulo dele, que é considerado ainda hoje, então, uma das maravilhas do mundo antigo. Só a título de curiosidade, né? E esse tipo de culto aos mortos, na verdade, ele não é só uma exclusividade dos católicos, né? Quase todas as religiões, elas têm por costume visitar os seus mortos nos cemitérios, de enterrar seus mortos. Isso já vem desde a pré-história. Conto com um dia específico que é dedicado aos mortos. Os celtas, por exemplo, eles acreditavam que a vida continuava após a morte. E eles reuniam nas suas casas, no dia 1º de novembro, eles reuniam-se realmente para homenagear e também para evocar esses mortos, esses que já partiram. Eles achavam que nesse dia eles podiam se comunicar com os mortos. Nós espíritas sabemos que nós podemos se comunicar com os nossos mortos todos os dias, não precisa de um dia específico, né? Nos países de religião budista, por exemplo, como na Tailândia, os mortos eles também são homenageados até hoje, por meio de procissões, música, desfiles e máscaras. No Japão, por outro lado, é costume fazer uma oferenda de arroz, algas, para que as almas dos mortos sejam alimentadas. E no caso do protestantismo, no entanto, essa é uma data que ela não é comemorada, porque os protestantes eles não acreditam nessa existência da vida no purgatório, como a Igreja Católica acredita. Então eles não têm o hábito de orar pelos seus mortos. E aí a gente fica perguntando, e como é que reagem então os espíritos quanto a isso? Como esse dia dos finados? Como é que eles reagem? Será que eles estão todos mesmo lá dentro no cemitério, esperando os seus familiares para ir visitá-los? Vocês acham que eles estão lá? Na verdade, eles até podem estar, porque como é um costume isso, né, dos mortos, já vem uma tradição que as pessoas costumam
costumam se reunir e ir até lá visitar os seus mortos. Então, nesse dia, realmente dentro dos cemitérios existe uma grande quantidade de espíritos que estão realmente ali, às vezes esperando para ver seus familiares, até por consideração aos próprios familiares que acham que eles vão estar por aí. Mas é claro que eles não estão lá dentro dos seus túmulos, né? Eles não vão estar lá nos seus túmulos. Eles provavelmente vão estar ali do lado da pessoa que está ali às vezes orando, levando uma flor para eles. E eles vão estar recebendo isso pelo costume. Mas nós não precisamos necessariamente ir ao cemitério para que os nossos mortos sejam lembrados por nós, ou eles, ou eles lembrem de nós ou nós deles. Basta nós orarmos, fazer uma prece e um pensamento, e nós automaticamente já estamos nos conectando através do pensamento com os nossos familiares que já se foram. E isso não precisa ser feito no cemitério, não é verdade? Nós podemos fazer em qualquer lugar, dentro da nossa própria casa, numa igreja, num templo, em qualquer lugar que nós estivermos, numa praça, num jardim, na estrada, dentro do carro, nós podemos nos concentrar e mandar esses nossos pensamentos e essas boas ações, pensamentos bons para eles. E tenham certeza que cada vez que nós oramos por aqueles que já se foram, pelos nossos entes queridos, eles recebem uma chuva de bênçãos. Porque toda oração que vem de dentro do nosso coração e que ela é direcionada a alguém, ela é recebida. E também assim, todo ódio que nós temos por alguém, com toda a força do nosso coração, quando nós odiamos e enviamos para alguém, essas pessoas também recebem essa energia de uma certa forma, se elas realmente merecerem, porque muitos podem estar protegidos e nós também podemos nos proteger. Mas os nossos mortos, que não são mortos, que continuam vivos porque são espíritos eternos, que apenas fizeram a passagem para essa outra dimensão, eles estão sempre nos acompanhando, né? Estão sempre aí, às vezes, muitas vezes, nos auxiliando quando podem. E porque existe uma grande realmente problemática, nós, os encarnados, que temos a mania e às vezes de orar por aquelas pessoas que já foram, por um pai, por uma mãe, e pedir ajuda desesperados para eles. E sabe o que acontece? Muitas vezes eles não podem nos ajudar, mas eles gostariam, porque eles nos amavam. E com isso, e com isso, eles também sofrem, porque eles não conseguem chegar até nós e nos auxiliar, e as pessoas ficam achando que porque morreu, porque aquela pessoa que morreu, ela pode fazer tudo. Não é verdade? E ela não pode fazer tudo. Então nós muitas vezes interpretamos assim, e as pessoas até é comum, e a gente ouve isso muito, principalmente em velórios: agora ele vai estar lá em cima te olhando, vai estar lá em cima te auxiliando. E muitas vezes esse espírito que partiu, ele precisa muito mais da nossa ajuda do que nós da ajuda dele. Porque muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que ela tem que passar por aquele período, por aquele processo de limpeza kármica, até aquela limpeza do entendimento dela, entender que ela está nessa outra dimensão. Ela precisa muito. Vai passar pelos umbrais, que nós espíritos no purgatório nós chamamos dos umbrais, né? Porque Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E onde é que são essas moradas? Vai depender muito do merecimento de cada um de nós. Para onde eu vou quando eu deixar meu corpo físico? Se eu sou uma pessoa boa, ou pelo menos com a intenção de ser bom, porque bom nenhum de nós é, né? Mas nós temos a intenção de ser bom, então eu vou possivelmente ser acolhida num lar parecido com o meu, né? Porque eu tenho agora um lar onde eu tenho afinidades
pessoas afins como eu. Agora, se eu sou uma bandida, se eu trafico, se eu prejudico, se eu sou má, eu mereço ir para uma comunidade onde o bem prevalece? Nesse desencarne eu vou para um lugar assim? Com certeza que eu vou bem mais para baixo, para as sombras mesmo. Onde as sombras estarão? Porque se eu sou sombra aqui, eu vou para as sombras. Se eu sou luz, se eu ilumino meu espírito, se eu procuro me melhorar a cada dia, mesmo que eu erre, porque eu sei que eu erro, que eu não sou perfeita, mas eu tenho o desejo e a vontade de me tornar sempre uma pessoa melhor. E eu sei reconhecer quando eu erro. E eu sei perdoar. Então o meu caminho para um lugar melhor, para uma morada melhor, já está bem encaminhado. Então muitos de nós realmente temos esse costume de achar que as pessoas que já partiram para o outro lado, que elas têm condição de nos ajudar. E ficam às vezes desesperadamente pedindo por um pai, por um irmão, me ajuda, eu estou passando por esse problema, me ajuda, e reza para aquela pessoa, e chora e reza. E às vezes, gente, esse espírito está lá mais desesperado por nós, porque ele pensa, eu não posso fazer nada, porque às vezes é coisas que nós temos que passar por aquilo também, tá? Então, quando nós levamos a nossa oração para rezar pedindo ajuda, que essa ajuda seja direcionada a Deus. Nós podemos pedir ajuda para Cristo, para Jesus, que foi... Ele é um espírito muito fluido, tem muita força, tem muita luz. Podemos pedir ajuda para Nossa Senhora, que é um espírito de luz e que está sempre querendo nos auxiliar. Porque quando nós oramos para ela, a gente sabe que ela sempre nos auxilia de alguma forma. E se ela não pode tirar aquela pedra do nosso caminho, ela com certeza vai fazer com que a gente passe mais suavemente por ela. Mas pedir ajuda aos nossos parentes que já se foram é um grande erro. É realmente uma coisa muito errada. Quando nós nos reportamos aos nossos mortos, aos nossos entes queridos que já partiram, nós temos que sempre desejar luz para eles, orar e encaminhar luz, porque às vezes eles estão num momento bem difícil lá do outro lado, e quando nós oramos, então, essa luz vai chegar até eles, e vai realmente abençoá-los, e vai ajudar muito, muito mesmo, porque daí eles vão estar recebendo bênçãos, vão estar recebendo bônus de bem das pessoas, coisas boas. Porque quando nós desejamos para o outro coisas boas, também nós recebemos coisas boas. E quando nós desejamos para o outro coisas ruins, que nós jogamos pragas e amaldiçoamos, um dia isso volta para nós. Então os nossos mortos, eles estão muito mais próximos às vezes de nós do que nós podemos imaginar, porque só foi uma dimensão diferente. A pessoa só saiu do corpo físico e está num perispírito, numa dimensão diferente, mas muito próxima à nossa. E ela pode se conectar conosco tão rapidamente quanto a força do pensamento. A velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Então os espíritos nesse dia de finados, eles realmente acodem, né, esse chamado das pessoas que vão aos cemitérios, que vão lá homenagear seus mortos, eles acodem esse pensamento. E também eles se dirigem a eles. Isso está na questão 321 do Livro dos Espíritos. Que os espíritos acodem o dia de finados ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Né? Eles acodem assim como eles acodem em qualquer outro dia. E que isso é só uma prática realmente de costumes, gente. Então, para o Espiritismo, este é um dia como qualquer outro. Uma vez que a ida, né, ao cemitério é a representação exterior de um ato nosso.
É só um ato físico nosso. As pessoas que visitam lá os seus túmulos, elas vão lá e manifestam esse costume por esse espírito ausente, né? Embora muitas vezes elas apenas fazem isso porque elas acham isso uma obrigação social. Tem muita gente que costuma ir aos cemitérios apenas porque vão lá, porque todo mundo vai e é costume, e se eu não for, o vizinho vai reparar que eu não fui lá no túmulo da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Então eles fazem disso um simples acaso. Eles vão lá no cemitério, às vezes nem sequer oram, nem sequer fazem uma oração, que seria o principal objetivo. Mas na verdade, para que a gente homenageie os nossos entes queridos que partiu assim antes da gente, não é preciso mesmo nós irmos nos cemitérios. Isso é só um envoltório do espírito físico que está lá no cemitério. E o que sensibiliza, na verdade, o espírito não é as pessoas irem lá na sepultura delas levar flores, porque eu posso oferecer flores mentalmente. E tenho certeza que esse nosso ente querido vai receber essas flores. Como diz lá no livro Violeta na Janela, não sei quem leu, provavelmente muitas pessoas já leram Violeta na Janela, que é um livro assim, que traz a história de uma moça que desencarna, e a mãe dela, como espírita, então ela, todos os dias, ela colocava uma violeta na janela e oferecia para sua filha que já tinha ido. E na namorada da sua filha, nessa outra dimensão, todos os dias de manhã, quando ela abria a janela, ela tinha uma violeta na janela que ela recebia. Então, é assim, uma demonstração muito simples que ela faz ali nesse livro, mas é muito real. Então, se nós queremos agradar os nossos entes queridos, nós podemos oferecer para eles exatamente um ramo de flores, pegar uma flor, olhar para aquela flor, mentalizar e mentalmente encaminhar, e ele vai receber muito mais aquilo lá onde ele está, no lugar onde ele está morando, do que nós ir lá e colocar flores de plástico lá no cemitério. Que às vezes esse costume é terrível, né, gente? Flores de plástico. Porque tem pessoas que simplesmente detestam flores de plástico, né? Detestam. E aí quando moram, vão lá no cemitério e enchem de flores de plástico. De que vale às vezes isso? É só meramente um costume mesmo. Mas também temos aquelas pessoas que adoravam, então se elas adoravam, se elas gostavam, se elas se identificavam com isso, eu posso sim levar, né? Porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Quando visitamos os nossos entes, entre parentes, visitamos lá no cemitério, então vamos procurar levar para eles alguma coisa com que eles se identifiquem, que eles gostavam. Se eu não tenho, às vezes, dinheiro até para comprar uma flor, necessariamente não tenho obrigação de colocar lá uma flor, mas posso fazer, como eu disse antes, mentalmente. Porque no mundo dos espíritos, a comunicação é muito mental, é altamente mental. Então, o costume das pessoas sepultarem os restos mortais dos seus membros, assim, num lugar, por exemplo, útil do ponto de vista material, entretanto, para as leis divinas, essa é uma cultura que nenhum valor tem do ponto de vista moral, e a não ser tornar as concentrações e as recordações dos parentes. Por exemplo, aqueles costumes que as pessoas têm de enterrar o pai. A gente tem famílias que chegam ali até brigar aonde que vão enterrar, você tem que enterrar lá junto com o pai, né? Morre um filho, às vezes que o pai já morreu algum tempo atrás, ou alguma outra pessoa da família, e entre eles, às vezes, eles chegam a brigar para ver onde é que vão enterrar aquela pessoa que tem que ser enterrada junto com o pai, junto com a mãe, daí o outro, a mulher às vezes não quer, porque já está morando em uma outra cidade, quer enterrar o marido lá no outro lugar, e brigam por isso. Como se o corpo físico realmente fosse alguma diferença disso tudo.
como se aquele espírito fosse estar ali, naquele cemitério. Graças a Deus, né, gente, que não é assim, né? Eu não gostaria de morar lá no cemitério depois que eu morresse, ficar lá. Graças a Deus que é bem diferente, que para nós espíritas, que a gente entende que a vida continua e que lá nós não vamos estar, que só vai ficar mesmo os nossos restos mortais, né? Então, qual deve ser, né, essa conduta? Qual deve ser essa conduta nessas ocasiões, por exemplo, que nem amanhã, dos costumes, das tradições, dos nossos, nossa família vai, os nossos parentes, e se nós não formos lá, de repente eles vão achar que fica feio, que nós não valorizamos os nossos mortos. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a fé de cada um. Se é um costume, uma tradição, nós mesmos entendendo que o Espírito não está morando ali, nós temos que ter um respeito por aquele sentimento daquelas pessoas que vão lá nessa intenção. E não há nenhum mal em nós também irmos lá visitar, né, fazer essa obrigação social, que de uma certa forma é apenas uma obrigação social, mas que acima de tudo a gente realmente respeite a fé de cada um, respeite o entendimento de cada um e respeite o tempo de cada um. Porque a grande maioria acredita nisso. E é a grande maioria mesmo. Acredita que os mortos vão estar ali, né? Porque a maior religião que temos no Brasil é de católicos. E eles têm esse costume. Então nós temos que respeitar esses costumes. É a mesma coisa com o fato das imagens de Jesus e Nossa Senhora. Existe algum mal nisso? Absolutamente nenhum. Nenhum mal. Que se respeite a fé de cada um. Que se respeite o sentimento das pessoas. Porque uma imagem é como se fosse uma fotografia, não é verdade? Nós temos a fotografia dos nossos filhos na parede, nos porta-retratos. E por que nós não podemos ter uma imagem de Nossa Senhora ou de Jesus? Não existe nenhum mal nisso. Nós sabemos que eles não estão naquela imagem. Os católicos também sabem que não está naquela imagem. Mas é apenas uma representação. Então a gente tem que respeitar. E essas manifestações medíocres que andam por aí, quebrando imagens, né, de Nossa Senhora e de Cristo e de crucifixo, como fizeram, que vocês todos devem ter conhecimento, é uma barbárie, uma barbaridade mesmo, é uma vergonha, uma falta de respeito pelo sentimento das pessoas. E nós, como espíritos, temos que né, não podemos concordar com isso, de hipótese nenhuma. Nós temos que respeitar a fé de cada um. Porque não existem religiões, uma melhor que a outra. Existe apenas um único Deus. Ele é único. E Ele é soberano. Ele é onipresente, onipotente. E Ele está em todos os lugares. E Ele nunca veio dizer para nós que uma religião é melhor do que a outra. E o que é de bom que o Espiritismo nos traz é justamente esse conhecimento e esse entendimento de que nós temos que respeitar a opinião de cada um. E que as pessoas têm que despertar por si próprias, ao seu tempo, para a consciência desse mundo que é o nosso verdadeiro mundo, que é a continuação da nossa vida, que nós aqui estamos apenas numa passagem. O Espiritismo nos traz isso, é uma bênção maravilhosa. O Espiritismo é a consolação prometida por Jesus. E que felizes somos nós por estarmos, então, num lugar em que nós podemos ter esse entendimento e compreender isso. Porque aqueles que amamos realmente nunca morrem. Nunca morrem. Eles apenas partem antes de nós. E Deus, um dia, Ele vai nos colocar juntos novamente.
Um dia vamos todos estar juntos novamente. Então, eu peguei aqui uma parte de um membro da Sociedade Espírita de Paris, que faleceu em 21 de abril de 1862, quando Allan Kardec ainda estava codificando o Espiritismo, e Sansão desencarnou, e assim que ele desencarnou, ele entrou em contato, né, com Allan Kardec, e Allan Kardec perguntou para ele, fez a seguinte pergunta para ele: pode dizer-nos o que o impressionou, o que viu no momento em que seus olhos se abriram à luz? Ele perguntou a Sansão. E Sansão responde: quando pude voltar a mim e ver o que eu tinha diante dos olhos, eu fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez ela não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, me permitiu que eu recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Então Sansão, ele explica aqui como é que foi a passagem quando ele desencarnou, né? Quando ele se percebeu no outro lado da vida, como foi para ele? Como ele diz, não é uma coisa tão instantânea. Ah, morri, agora estou aqui, tenho certeza que já vou encontrar todos os meus amigos. A coisa não funciona assim tão rápido. Ela pode funcionar para aquelas pessoas que às vezes elas já têm uma evolução e um entendimento muito maior. E para um espírita que tem esse entendimento, vocês podem ter certeza que esse momento de confusão, esse momento, ele é bem menor do que para uma pessoa que nem sequer acredita que existe uma vida após a morte. Esse momento é bem mais esclarecedor para a gente. Aos poucos, né, uma pessoa espírita ela vai tomando consciência que ela realmente deixou o seu corpo físico e que ela está na outra dimensão e que nada mudou. E que ela continua sendo a pessoa que ela é. E que não é porque ela morreu que ela virou um santo ou ficou ruim. Porque ela exatamente, quando ela desencarna, ela é exatamente aquilo que ela é. Ela continua com a sua individualidade. Então, lamento dizer que às vezes quando nós temos aí pessoas que estão realmente sofrendo muito, e que elas desencarnam, e a gente diz, ai, coitadinho, descansou. Infelizmente é um grande erro. Às vezes ela não vai descansar assim tão rapidamente, tá? Com certeza ela vai ser recolhida, uma pessoa que já está sofrendo muito aqui, já está expurgando seus karmas, já está se limpando, já está passando por aquilo, por propósitos para purificar a sua alma já. Mas quando ela desencarna, não pense que no mesmo instante ela parou de sofrer. Muitas vezes ela vai continuar sofrendo ainda algum tempo, porque ela nem vai perceber o que está acontecendo com ela, e ela nem pode saber naquele instante que ela já desencarnou. E às vezes eles são acolhidos nos hospitais, no plano espiritual, em hospitais idênticos aos nossos, mas com uma evolução bem maior, com técnicas muito diferentes. Eles são recebidos nesses planos e são acolhidos, conforme o seu merecimento. Por que eu coloco sempre conforme o seu merecimento? Porque às vezes, gente, a gente vê que tem pessoas que estão sofrendo, elas têm um câncer, às vezes estão com doenças terminais, tá? Estão realmente sofrendo muito. Mas elas não aceitam, elas se revoltam, elas xingam Deus, inclusive, e não aceitam aquilo de hipótese nenhuma. Vocês acreditam essa pessoa, quando ela desencarna, que ela vai realmente parar de sofrer instantaneamente? É um pouco difícil, porque ela se rebelou contra tudo, não é verdade? Até que ela vai entender esse processo todo e de não aceitação das coisas, então ela vai realmente sofrer um pouco. Eu estou sendo dramática nisso aí, colocando assim um exemplo bem drástico de alguém que realmente esteja com a doença bem terminal. Mas também nós podemos comparar com nós mesmos, né? Com aquele sentimento que às vezes nós estamos naqueles dias ruins, nós não estamos às vezes num dia ruim, e que tudo está ruim, que nós estamos vibrando muito mal, e que nós estamos xingando, e nós estamos tendo raiva de alguém.
e que nós estamos ali revoltados com o mundo e culpando Deus, porque Deus tem que fazer com que eu sofra desse jeito. Será que eu já não sofri que chega? E se nós desencarnarmos num momento desse, com essa energia, com esse pensamento, será que vamos ser acolhidos pelos bons espíritos nesse instante? Porque a nossa energia é tão ruim, está tão densa, tão pesada, tão negra, que de repente o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, eles não tem nem como se aproximar de nós naquele momento. Então nós precisamos muito, como nos diz Jesus, orai e vigiai. Vigiai os seus pensamentos. Porque ao mesmo tempo que nós temos assim o desejo de ser bons, nós ainda temos muito do mal dentro de nós. Porque nós nos deixamos o mal nos contaminar. Nós nos contaminamos. Porque é a mesma coisa quando eu vou beber uma água pura da fonte, ou eu pego um refrigerante que está aqui do meu lado, e eu sei que isso aí é um veneno que prejudica meu corpo, mas eu prefiro um refrigerante do que aquela água pura. E assim, os nossos pensamentos, nós nos contaminamos assim, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. E para que isso se modifique, né, para que a gente realmente modifique esses sentimentos ruins que nós temos dentro de nós, é que Deus nos dá a oportunidade de que nós venhamos viver várias vidas. E através de cada vida que nós vamos vivendo, nós vamos nos melhorando e vamos aprendendo. E essa bagagem de aprendizagem que nós estamos tendo aqui, vamos levar sim junto para o outro lado. Mesmo que depois, quando eu estou lá no mundo espiritual, eu levo toda a minha bagagem que eu aprendi aqui. Se eu estudei, se eu fiz faculdade, aprendi, levei tudo. Me formei, vamos supor, médica, estou médica nesse momento. Eu estou médica, não sou médica, vamos supor, não, eu não sou médica, tá? Estou dando um exemplo. Estou médica nessa vida, nesse momento. Tenho todo o conhecimento da medicina. Numa próxima vida, talvez eu não queira ser médica, eu posso vir uma engenheira. E onde é que fica esse meu conhecimento médico? O nosso espírito, ele está registrado no nosso espírito. Na outra vida que eu venha como engenheiro, pode ser que eu não lembre de nada, porque Deus nos dá o véu do esquecimento quando nós encarnamos aqui. Por que Deus nos dá esse véu do esquecimento? Por que nós temos que esquecer tudo que já vivemos e o que fomos? Porque nós nem nos conhecemos, não é verdade? A gente nem se conhece, nem sabe quem realmente a gente é enquanto estamos aqui. Quando eu estiver desencarnada, fora do meu espírito, talvez até durante o sonho, que eu saio do meu espírito, eu posso reencontrar com todas os meus sentimentos, com os meus eu, você saber realmente quem eu sou, quem eu fui, onde eu já passei, né? Mas isso, gente, não acontece, como diz Sansão aqui, logo após a morte, não. Não achar que eu morri, daqui a pouco eu já estou completamente lúcido, sei tudo que sei e vou recuperar todas as minhas vidas e os meus conhecimentos. Porque não é tão simples assim. Quanto mais evoluído um espírito, quanto mais puro, quanto mais moralmente evoluído, mais ele vai ter essa capacidade, né? De chegar lá e realmente se lembrar de tudo que ele sabe ou é. Mas Deus nos dá o véu do esquecimento, porque nós estamos aqui resgatando nossos karmas e tendo oportunidades novas, e principalmente nós estamos aqui, às vezes no meio da nossa família, que temos vários inimigos entre elas, que foram nossos inimigos. E como que nós poderíamos amá-los se nós não esquecêssemos quem foi? Como nós poderíamos pegar um bebezinho tão lindo, tão maravilhoso nos braços e olhar para aquela criança, por exemplo, e saber que ela nos matou numa outra vida, ou que nós a matamos, que nós a prejudicamos de alguma forma? Então Deus nos dá o véu do esquecimento para que nós aqui tenhamos um único objetivo, que é amar, aprender a amar. Porque nós vamos amar esse serzinho nosso. Mas claro que existem as duas exceções, né?
porque sempre às vezes o espírito ainda assim ele lembra lá no fundo, no seu subconsciente, tem aquelas memórias daquele encontro ruim com aquele espírito, né, com aquele seu filho agora. Então é aí que existem às vezes aquelas depressões pós-parto, que nós podemos entender, né, onde às vezes as mães abandonam os filhos porque é mais forte do que elas. Mas existe essa explicação, porque lá no fundo, lá o espírito ele sabe quem é, né? Então a pessoa às vezes tem aqui aquela vaga lembrança. Então a nossa vida, vamos ver o que é então a morte aqui. Ó. Eu achei tão interessante isso aqui, porque está no livro do Leon Denis, e ele fala depois da morte. Digamos adeus, então, às teorias que fazem da morte a porta do nada, o prelúdio de castigos intermináveis. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém, sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicolores? Vistes a borboleta com asas lindas, despira em forma crisálida esse invólucro repugnante, da qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem, ele está numa crisálida que a morte decompõe. Então, quando nós pensarmos em morte, a gente deve pensar nisso como uma borboleta. Na verdade, é a ressurreição, é a nova vida. Aquele espírito não está acabando, não está indo para o inferno, não está indo para o céu. Ele apenas está renascendo numa outra dimensão. E claro que quando é alguém da nossa família que parte, que nós vamos chorar, que nós vamos sofrer, porque somos todos humanos e nós temos a certeza que fisicamente aquela pessoa não está ali. Mas vamos ter a certeza, assim, de que nós podemos nos comunicar com ela sempre em pensamento, que ela estará sempre presente conosco, dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, né? Dos nossos pensamentos e dentro do nosso amor. E que sim, não é nenhum pecado chorar por alguém que se vai. Não é porque somos espíritas e que aceitamos a morte como uma consequência natural da vida que não temos o direito de chorar uma perda. Porque assim como nós podemos chorar quando o filho sai de casa e vai para uma outra cidade, às vezes estudar, ou simplesmente parte por algum tempo e sentimos saudades daquela pessoa, ou quando vamos nós embora da casa dos pais, que sentimos uma perda no coração, é essa certeza que nós temos que ter também daqueles entes queridos que já fizeram essa passagem para o outro lado da vida. E que essa viagem é um pouco mais longa, né? O tempo dela talvez vai demorar um pouquinho para que nós também chegamos lá. Mas que é uma viagem que certamente vamos nos reencontrar. Então, quando a morte vem, ceifa a vida de algum dos entes queridos nossos, nós não podemos nos revoltar contra Deus. Porque aquilo que nós achamos às vezes que é uma desgraça, que a morte é uma desgraça, ela não é uma desgraça, ela é só uma consequência. O que é desgraça para nós, do outro lado, é uma ressurreição. Então, eles nos dizem que quando nós vivemos a nossa vida, nós devemos vivê-la de uma maneira, porque quando nós viemos para cá, a única pessoa que chora é o que nasce. E todos à sua volta estão sorrindo muito, que está nascendo um novo bebê naquela família, uma nova vida, não é verdade? Estamos todos felizes e aplaudimos, enquanto isso o bebê chora.
chora por várias razões, né? Chora porque está ali sendo retirado da mãe, tem aquela separação física do que estava acostumado. Chora pelo medo, às vezes, daquele espírito de estar enfrentando a isso tudo que está vindo aqui. Mas que a gente possa viver uma vida de que quando nós realmente deixarmos aqui, todos chorem por nós, mas que nós sorrimos por estar, chegar no outro lado bem melhor do que quando nós viemos para cá, com aquela certeza de ter o dever cumprido. A gente sabe que acidentes é uma coisa muito triste, que tira bruscamente a vida ali dos jovens, principalmente agora. Quantos acidentes, né, toda semana, tantas famílias sofrendo com essas perdas de filhos jovens, de 19, 20, 20 e pouco. Toda semana a gente vê essa desgraça na BR aqui. E a gente sabe que é uma dor mesmo muito grande. Que nenhum de nós está preparado para perder nenhum filho dessa forma. Ninguém de nós quer isso. Mas que a gente saiba e ter a consciência de que isso realmente é só uma passagem, que não é um motivo para que a gente se rebele e se revolte contra Deus. Que nós possamos compreender os desígnios de Deus, o porquê disso tudo. Porque a gente tem que ter certeza de que aqui, agora, nesse momento, é que é o nosso período mais curto, durante a nossa vida eterna, como espíritos que somos. Que nós possamos realmente ter essa compreensão, como aqui Leon Denis nos coloca no seu livro, Depois da Morte, do que é realmente a morte. Que é só um recomeço. Tenham todos, então, uma boa noite, uma boa semana e muito obrigada.